Rapaziada, vocês não têm ideia do que acabou de acontecer nos bastidores do Flamengo. Eu falei com uma pessoa de dentro do clube e a informação que chegou é que a diretoria já recebeu duas notícias que caíram como um alívio enorme para todo mundo. E eu vou destrinchar cada detalhe para vocês. Além disso, a gente precisa falar de Bruno Henrique, que pela primeira vez quebrou o silêncio depois da punição recebida, e também destacar a atuação de dois jogadores que representaram a seleção uruguaia e simplesmente destruíram em campo, Jorge de Arrascaeta e Guilhermo Varela. Para completar, hoje também é dia de reapresentação do elenco no Ninho, e os treinos já voltam a todo vapor. E vamos começar pelos convocados. O Flamengo teve 6 jogadores servindo suas seleções nessa data FIFA: Arrascaeta, Varela, Matias Vina, Jorge Carrascal, Samuel Lino e Gonzalo Plata. Cada um deles viveu uma realidade diferente nessa primeira rodada de amistosos e eliminatórias. O meia uruguaio, por exemplo, jogou 69 minutos e foi o grande maestro da sua seleção. Já o lateral direito Varela atuou os 90 minutos e deu 2 assistências, mostrando um nível de confiança absurdo. O Carrascal, pela Colômbia, não saiu do banco, o Samuel Lino também não entrou em campo pela seleção brasileira, e o Gonzalo Plata jogou 20 minutos pelo Equador. A verdade é que o destaque incontestável foi Arrascaeta. Ele não apenas distribuiu passes e controlou o ritmo do meio-campo, como também deixou o dele. Foi aquele Arrascaeta decisivo, que assume a responsabilidade, que chama o jogo para si e que coloca a seleção uruguaia em outro patamar. E eu vou levantar uma questão aqui: será que estamos vendo o melhor ano da carreira do Arrascaeta? Porque olha, os números não mentem. Ele é o único jogador da Série A que já participou diretamente de mais de 30 gols em 2025, somando clube e seleção. São 19 gols e 13 assistências. E isso só é possível porque, diferente dos anos anteriores, ele não está sofrendo com lesões. Quem acompanha o Flamengo sabe que sempre teve aquele receio de ver o camisa 14 parando por conta de problemas físicos. Foram anos em que a pubalgia e outras contusões tiraram ele de jogos importantes. Só que agora a realidade é outra. O corpo técnico faz um trabalho de gestão, tira ele de algumas partidas, administra a minutagem, mas o resultado é que Arrascaeta tem sido muito mais regular. Ele joga, decide e está sempre disponível. Essa constância está fazendo com que muitos torcedores coloquem 2025 acima até de 2019, quando ele foi peça fundamental na campanha histórica do Flamengo. Enquanto o uruguaio brilha, o torcedor também está de olho em Bruno Henrique, que viveu dias de tensão por causa da punição aplicada pelo STJD. Pela primeira vez, o atacante se manifestou oficialmente sobre o caso. Em nota publicada nas suas redes sociais, a defesa dele destacou que a votação no tribunal mostrou uma divisão importante entre os auditores, com parte deles inclinada para a absolvição. Com isso, os advogados já se movimentaram para pedir efeito suspensivo, acreditando que há grandes chances de reduzir ou até extinguir a pena. Eu conversei com alguém ligado à diretoria do Flamengo e a informação é que as notícias internas são positivas. Primeiro porque a punição foi definida por número de jogos, e não por tempo. Parece detalhe, mas faz toda a diferença. Quando a sanção é por partidas, ela só vale para competições nacionais, como o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Isso significa que Bruno Henrique está liberado para disputar a Libertadores, e em caso de classificação, até o Mundial de Clubes. Ou seja, o torcedor pode respirar um pouco mais aliviado, porque nos torneios internacionais o camisa 27 vai estar em campo. A segunda boa notícia é justamente a confiança enorme no efeito suspensivo. Os advogados acreditam que existe 99% de chance de o recurso ser aceito logo no início da próxima semana. É claro, ninguém fala em 100% porque sempre existe o risco de algo dar errado, mas o cenário é considerado amplamente favorável. Isso significa que Bruno Henrique deve estar disponível já contra o Juventude pelo Brasileiro, além dos duelos decisivos contra o Estudiantes pela Libertadores, o clássico contra o Vasco e a sequência de confrontos pesados que o Flamengo terá pela frente. E tem um detalhe importante para a torcida entender: a punição não impede o jogador de treinar normalmente. Bruno Henrique vai continuar frequentando o Ninho do Urubu, participando dos trabalhos com o grupo e mantendo o ritmo. A diferença é que,
enquanto não sair o efeito suspensivo, ele não pode entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro. Mas como esse efeito deve sair rápido, a tendência é que o impacto na prática seja mínimo. Agora, voltando para a questão dos julgamentos, a defesa do atacante considera que até o depoimento do delegado do jogo acabou ajudando mais do que atrapalhando, já que em alguns momentos ele se mostrou inseguro e sem tantas informações concretas. Isso deu margem para que os advogados construíssem uma linha de defesa ainda mais sólida. Quem estava acompanhando a sessão percebeu que a postura da defesa foi estratégica, bem direcionada e conseguiu levantar dúvidas relevantes entre os auditores. É justamente essa dúvida que abre caminho para a absolvição em instâncias superiores. Enquanto tudo isso acontece nos tribunais, dentro de campo o Flamengo segue sua rotina. Depois de praticamente uma semana inteira de descanso, o elenco volta hoje ao Ninho do Urubu. O técnico Felipe Luiz marcou a reapresentação para 3h30 da tarde, e a expectativa é de um grupo focado e energizado para encarar a sequência pesada de jogos. O time terá compromissos pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil e, claro, pela Libertadores, onde a margem de erro é praticamente zero. O clima de decisão já começa agora, porque cada ponto e cada classificação podem fazer diferença lá na frente. O torcedor sabe que o segundo semestre sempre é recheado de pressão. São jogos decisivos, clássicos regionais, mata-matas e viagens longas. Por isso, ter Arrascaeta em plena forma e Bruno Henrique próximo de uma liberação já traz uma confiança maior. E vale destacar que, mesmo com desfalques por conta de convocações, o Flamengo conseguiu descansar os titulares, algo que pode ser determinante nesse momento da temporada. Se a gente parar para pensar, a situação atual do Flamengo é uma mistura de alívio e expectativa. O alívio vem por ver que as peças principais do elenco estão conseguindo desempenhar em alto nível, como Arrascaeta e Varela mostraram pela seleção uruguaia. O torcedor se enche de orgulho quando vê um jogador do clube se destacando internacionalmente e voltando com moral para o Rio de Janeiro. É uma sensação de que o investimento valeu a pena, que a escolha foi certa, e principalmente, que no momento decisivo da temporada esses jogadores estarão prontos para fazer a diferença. Mas junto desse alívio, existe também a expectativa com relação ao que vai acontecer com Bruno Henrique. A cada nova informação, cresce a esperança de que o atacante possa continuar sendo importante em campo, sem ficar travado por uma punição que, para muitos, foi exagerada. Quem conhece a trajetória do camisa 27 sabe que ele é muito mais do que gols. Ele é raça, velocidade, intensidade, um jogador que muda o ânimo do time quando pisa no gramado. E se o Flamengo pretende brigar por todos os títulos até dezembro? Vai precisar de Bruno Henrique ao lado de Arrascaeta, Gabigol, Pedro e companhia. Aliás, esse é outro ponto que merece destaque. Quando se olha para o elenco rubro-negro em 2025, é nítido que existe qualidade para disputar qualquer competição do continente. O desafio maior talvez não seja técnico, mas sim de manter todos em condições físicas e psicológicas para suportar a maratona. Por isso, a comissão técnica do Felipe Luiz vai ter que continuar administrando minutagem, escolhendo bem os jogos em que cada peça deve ser utilizada e garantindo que, nos momentos de decisão, o time esteja inteiro. E Arrascaeta é o exemplo perfeito desse trabalho. Nos anos anteriores ele sofria com a sequência de partidas, agora a estratégia de dosar os minutos está permitindo que ele entregue ainda mais qualidade. Voltando ao cenário das seleções, é interessante observar como o desempenho de alguns jogadores em seus países pode influenciar diretamente no ambiente do Flamengo. Varela, por exemplo, foi questionado em alguns momentos da temporada, principalmente quando alternava bons e maus jogos. Mas depois de uma atuação como a que teve com a camisa do Uruguai, o lateral retorna com moral e confiança redobrada. Isso pesa muito, porque jogador que se sente valorizado tende a render mais também no clube. Já Vina, Samuel Lino e Carrascal, que não tiveram tantos minutos, voltam descansados e prontos para entrar na rotação do elenco. E quando o papo volta para Bruno Henrique, não dá para ignorar o peso da mobilização interna do Flamengo para resolver essa situação. Não é apenas uma questão do jogador, é uma questão de clube. Os advogados do rubro-negro conhecem bem os caminhos da justiça desportiva e já têm uma estratégia traçada. A primeira vitória foi garantir que a punição fosse por jogos, e não por tempo.
A segunda é praticamente certa: conquistar o efeito suspensivo e manter o atacante em campo até que o pleno julgue definitivamente. Enquanto isso não acontece, o time segue reforçado e a torcida segue mais tranquila. Esse tipo de movimentação mostra como o Flamengo aprendeu a lidar com bastidores. O clube não é apenas forte em campo, é também muito bem estruturado fora dele. A diretoria, os departamentos jurídicos, a comissão técnica e até a comunicação trabalham em sintonia para blindar os atletas e garantir que nada atrapalhe o desempenho. É isso que mantém o Flamengo competitivo em várias frentes. Porque não adianta ter um elenco recheado de estrelas se nos bastidores você não sabe lidar com pressão e com problemas externos. E falando em pressão, a reapresentação de hoje marca o início de uma sequência que pode definir o rumo da temporada. O Flamengo tem pela frente o Juventude no Brasileiro, os dois confrontos contra o Estudiantes pela Libertadores, além de clássicos e duelos decisivos que vão exigir concentração máxima. É o tipo de calendário que não permite deslizes, porque uma derrota pode custar liderança, classificação ou até mesmo um título. A torcida já sabe que setembro e outubro são meses decisivos, e é nesse período que o time precisa mostrar força. Outro detalhe que pode fazer diferença é a semana inteira de descanso que os jogadores tiveram. Num calendário tão desgastante, poder dar alguns dias de folga para os atletas se recuperarem fisicamente e mentalmente é um privilégio. Essa pausa deve garantir um time mais leve, mais intenso e com mais energia para a maratona que vem pela frente. Não é à toa que a reapresentação foi marcada para a parte da tarde, dando ainda mais tempo para que todos chegassem descansados e prontos. E é impossível falar do Flamengo sem destacar a expectativa que gira em torno de Arrascaeta. Cada vez mais ele assume o papel de protagonista, não apenas como coadjuvante de Gabigol ou Pedro, mas como o cérebro do time. Ele dita o ritmo, acelera quando precisa, desacelera quando o jogo pede calma, e acima de tudo, decide. Ninguém esquece que em 2019 ele foi decisivo com gols e assistências nas finais, mas talvez o Arrascaeta de 2025 esteja ainda mais completo. Não é só técnica, é liderança, é regularidade, é confiança. Enquanto isso, Bruno Henrique vai vivendo essa mistura de ansiedade e motivação. Ele sabe que a torcida está do lado dele, sabe que a diretoria está trabalhando por ele, e sabe que cada minuto em campo pode ser ainda mais valioso daqui para frente. O atacante tem consciência de que já escreveu seu nome na história do Flamengo, mas também entende que ainda pode ampliar esse legado. E é justamente por isso que ele não pode ficar de fora de partidas decisivas. O clube precisa do seu ídolo, e o ídolo precisa continuar entregando para o clube. O clima no Ninho, portanto, é de concentração, mas também de confiança. A comissão técnica se mostra tranquila, os jogadores estão descansados e o departamento jurídico trabalha para garantir que nada fuja do controle. O torcedor, por sua vez, já começa a sonhar. Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil estão na mesa, e o Flamengo chega forte em todas. É claro que não existe favoritismo absoluto, mas quando você olha para o elenco, para a estrutura e para o momento de jogadores como Arrascaeta, é impossível não imaginar esse time brigando até o fim por títulos. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O futebol brasileiro amanheceu em choque nesta quarta-feira com rumores que podem abalar os bastidores do Campeonato Brasileiro. Rafael Veiga, ídolo recente do Palmeiras, estaria prestes a se tornar o mais novo reforço do Flamengo. Fontes próximas ao jogador e a pessoas ligadas à diretoria rubro-negra indicam que o meio-campista forçou sua saída do clube paulista, levantando a suspeita de uma verdadeira traição dentro do alviverde. Veiga, conhecido por sua visão de jogo apurada, passes precisos e faro de gol, vinha sendo peça-chave no esquema palmeirense. Nos últimos meses, porém, especulações sobre seu futuro começaram a circular com insistência nos bastidores. O jogador, que sempre demonstrou carinho pela torcida, teria iniciado conversas discretas com dirigentes cariocas, deixando claro que buscava novos desafios e, possivelmente, a chance de brilhar em um dos maiores clubes do país. Do lado do Flamengo, a chegada de Veiga representaria uma verdadeira revolução no meio-campo.
Com habilidade para organizar jogadas e chegada constante à área, ele seria visto como o complemento ideal para o time que já conta com nomes de peso. A negociação, ainda não confirmada oficialmente, estaria avançada, e a expectativa é que seja anunciada em breve, deixando torcedores de ambas as torcidas em polvorosa. No Palmeiras, a notícia caiu como uma bomba. Alguns setores da diretoria afirmam que a saída do jogador não estava nos planos imediatos, e a pressão de Veiga para se transferir teria causado desconforto interno. Torcedores palmeirenses, inconformados, começaram a se manifestar nas redes sociais, questionando a lealdade do craque e lembrando momentos decisivos em que ele foi protagonista. Por outro lado, há quem entenda que, no futebol moderno, decisões como essa fazem parte da carreira de um atleta e que Veiga apenas buscou seu momento de crescimento. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o Flamengo já se prepara para receber o reforço, com os bastidores fervilhando. A diretoria carioca teria tratado a negociação com cuidado, evitando vazamentos, mas o burburinho é inevitável. A imprensa esportiva e torcedores já começam a imaginar como será o encaixe de Veiga na equipe e quais mudanças táticas o técnico poderá adotar. A expectativa é de que, se confirmada, a contratação mexa com a tabela do Brasileirão e com a confiança dos adversários, que terão de lidar com mais um talento de alto nível no rival carioca. Rafael Veiga no Flamengo ainda é rumor, mas a possibilidade já acende debates acalorados entre especialistas, comentaristas e fãs. Se a negociação se concretizar, será mais do que uma simples transferência, pode ser um capítulo inesquecível na história recente do futebol brasileiro, marcado por emoção, controvérsia e, claro, muito talento em campo. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!